Muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão da Antena Aberta na Antena 1 e na RTPN. Vamos ficar consigo até bem perto do meio-dia. Hoje o programa vai analisar a questão da redução das indemnizações e é esse o assunto que queremos ter aqui para participação sua. Já sabe que o pode fazer através da linha de telefone gratuita 822-0101 ou recorrendo ainda ao e-mail antena.aberta@rtp.pt. O Governo quer reduzir as indemnizações por despedimento para os novos contratos de trabalho e também, portanto, para as pessoas que mudem de emprego. A proposta foi apresentada ontem na Comissão Permanente de Concertação Social a patrões e a sindicatos. E a avaliar pelas reações, não se vislumbra fácil conseguir um consenso sobre esta matéria. Do lado dos trabalhadores, a rejeição para já da CGTP, a abertura para a negociação por parte da UGT, conforme vamos ouvir daqui a instantes. Do lado da CGTP, Arménio Carlos, do lado da UGT, João Proença. E por parte dos patrões, ouvimos ontem também, no fim desta reunião, João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio, a falar e a apontar as dificuldades das empresas para constituir o fundo de indemnizações que o Governo quer que surja a partir de agora. Helena André, a Ministra do Trabalho, diz que o objetivo desta medida é aproximar as regras do mercado de trabalho português àquilo que se passa nos outros países da Europa, muito particularmente da realidade espanhola. São estas declarações que vamos ouvir a seguir no trabalho da jornalista Filipa Lino. Em caso de despedimento, a lei prevê que o trabalhador receba como indemnização um salário por cada ano de serviço. Agora, o Governo quer alterar as regras. A proposta da Ministra do Trabalho é que sejam considerados para o cálculo apenas 20 dias de salário e não a totalidade do mesmo. Esse valor continua a ser multiplicado pelos anos de trabalho, mas passa a ter um teto máximo, o equivalente a 12 ordenados. Aquilo que nós fizemos foi analisar a situação que se passa nos restantes países da Europa em relação a estas matérias e, sobretudo, olharmos para a necessidade de alinharmos a nossa legislação laboral por aquilo que são as práticas na maior parte dos países europeus. Helena André diz que a ideia é harmonizar o modelo de compensação dos trabalhadores com a Espanha, mas a CGTP diz que a intenção é outra. É uma proposta que favorece exclusivamente as entidades patronais, reduzindo os custos, facilitando as condições para despedir e, simultaneamente, generalizando a precariedade. Já a UGT prefere analisar a proposta com mais detalhe. A UGT está aberta à terceira matéria, disse claramente que está a copiar legislação espanhola numa matéria, não se copia o conjunto da legislação espanhola. Nós, se nos derem os salários espanhóis e o conjunto da legislação espanhola, aceitamos de imediato. Outra medida sugerida pelo Executivo foi a criação de um fundo por parte das entidades empregadoras para financiar as indemnizações pagas aos trabalhadores em caso de despedimento. Os patrões dizem que esta medida não faz sentido. Tendo em conta as dificuldades de crédito neste momento, a falta de liquidez das empresas, é como pedir a uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a renda de casa que faça um PPR. Todas estas propostas são aplicadas, segundo o Governo, apenas aos novos contratos. O dossiê volta a ser discutido na próxima quarta-feira. Discussão agendada, como quem diz, para amanhã. Portanto, ouvimos aqui as declarações da CGTP, da UGT, da Ministra do Trabalho e também da Confederação do Comércio Português. Se a medida for por diante, tal qual ontem o Governo apresentou aos parceiros sociais, quer dizer que em vez dos atuais 30 dias por cada ano de atividade, a proposta do Executivo aponta para uma diminuição para a compensação de 20 dias por cada ano de trabalho. Além disso, é também colocado um ponto final ao atual limite mínimo de 3 meses de salário em caso de despedimento e impõe-se o máximo de 12 meses de salário. A proposta inclui ainda, conforme também ouvimos aqui nesta peça, a constituição de um fundo para as indemnizações financiado exclusivamente por parte das empresas. O objetivo, como já foi dito, é aproximar a legislação do trabalho em Portugal daquilo que acontece nos restantes parceiros europeus, flexibilizar o mercado de trabalho para potenciar a competitividade. É este o objetivo do Governo, que parte agora para uma guerra
difícil tornar o despedimento mais barato para ganhar credibilidade internacional. É, afinal, o caminho que tenta seguir o Governo depois de várias instituições internacionais o terem apontado. De acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no ano passado foram despedidas pelo menos 106.406 pessoas e no último trimestre a taxa de desemprego em Portugal atingiu os 10,6%. Na Antena Aberta de hoje vamos analisar esta questão, as novas regras de indemnização por despedimento, tentar perceber consigo qual o impacto que elas terão junto dos trabalhadores. Queremos saber se do seu ponto de vista este é o caminho mais acertado para acelerar a produção. Queremos perceber se ficará mais caro contratar em Portugal e que efeitos terão estas alterações no combate ao desemprego. É meu convidado nesta altura ao telefone Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela presença em direto nesta emissão da Antena Aberta, na Antena 1 e na RTPN. A fatura social, económica e política desta medida acaba por trazer no horizonte futuro um benefício importante para a economia do país, como de resto escreves hoje no jornal. Bom dia. Eu acho que o que o Governo está a fazer está a seguir o caminho que é exigido pelas instituições internacionais, pela OCDE, pelo FMI. E, portanto, nesse aspecto, José Sócrates está a ser empurrado para um tipo de medidas que visa pescar o olho às instituições internacionais e, dessa forma, ganhar a credibilidade que, nesta altura em que o financiamento do país está tão difícil e que é importante essa credibilidade para garantir esse financiamento mais fácil. E portanto, este caminho assegura essa credibilidade? Eu acho que não assegura esta credibilidade, mas é um ato de boa-fé, digamos assim. Acho que para assegurar a credibilidade é mais importante a execução orçamental e garantir que o déficit desce garantidamente, mas desta forma o Governo quer mostrar aos credores e às instituições internacionais de que está a fazer o outro caminho paralelo, que é fortalecer a economia do país e torná-la mais competitiva. E nesse aspecto é unânime nos relatórios da OCDE e do FMI que mexer no mercado de trabalho, liberalizar o mercado de trabalho é fundamental para garantir essa competitividade. Ainda assim, na minha opinião, eu acho que o Governo começa pelo lado errado da casa, digamos assim. Eu acho que para garantir o mercado de trabalho mais flexível, e isso é unânime que em Portugal há esse problema, era melhor começar por outro tipo de aspectos. Nomeadamente a flexibilidade geográfica e horária, ou seja, que são questões que estão previstas no Código de Trabalho, que já existe, e portanto nem sequer é preciso alterar a lei, mas que têm pouca aplicação no terreno. Todos nós sabemos as dificuldades que as empresas têm hoje em dia quando querem deslocar um trabalhador que tem nas suas instalações, por exemplo, em Lisboa para Coimbra ou para o Porto, ou a dificuldade que há muitas vezes dos empregadores em ajustar os horários de trabalho dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, tendo em conta aquilo que são os ritmos de trabalho e as necessidades da produção. Este tipo de situações são fundamentais, e mexer neste tipo de situações são fundamentais para garantir mais produtividade e, por sua vez, mais competitividade às empresas portuguesas, e eu começaria por aqui, mais do que começar pela questão dos despedimentos, porque embora a questão dos despedimentos ela está mais simbólica quando é apresentada lá fora e quando é analisada pelos analistas e pelos economistas da OCDE ou do FMI, portanto, nesse aspecto o tal efeito, a credibilidade é mais rápido de conseguir, ainda assim é uma matéria muito perigosa nesta altura em que o país já tem 600 mil desempregados e a questão do desemprego é uma questão fundamental do ponto de vista social. E, portanto, eu acho que o Governo pode estar aqui a mexer com o fogo, no sentido em que pode estar a criar condições para aumentar a contestação social e, de alguma forma, essa situação que já teve manifestações e greves no passado podem voltar ao longo deste ano. E, portanto, eu acho que não se devia mexer já neste tipo de matéria, começaria por trabalhar os outros aspectos que, no final, têm o mesmo objetivo, que lá está a aumentar a tal competitividade da economia portuguesa, mas que não mexem na questão dos despedimentos, que é uma matéria que, apesar de tudo, há muito caminho para fazer em Portugal, e as comparações internacionais são claras. Portugal tem, de facto, um regime mais generoso para os trabalhadores no que toca à questão dos despedimentos, mas ainda assim eu não começava por aí, em termos destas mexidas no mercado de trabalho, porque, de facto, o país já viu uma situação nessa área muito, muito complicada, com uma taxa de desemprego recorde, e que vai ter tendência para subir este ano, à medida que o país mergulhar numa recessão económica que está prevista também por todas as instituições, nomeadamente pelo Banco de Portugal. Por outro lado, e acho que também há outro aspecto que o Governo falha nesta forma e na proposta que apresentou ontem, que é a tal
o tal desconto que as empresas vão ser obrigadas para o tal fundo de despedimentos. Porque, e se acreditarmos que as medidas vão para a frente tal como estão, a verdade é que só vai haver impactos fortes daqui a cerca entre 16 a 18 anos, porque estas medidas só se vão aplicar aos novos contratos e, portanto, não vão ter uma aplicação prática já. Mas as empresas começam já a descontar para o tal fundo, ou seja, começam já a ter um custo adicional, no fundo é mais uma taxa ou mais um imposto encapotado, o que para empresas que neste momento têm dificuldades de financiamento acaba por ter mais uma dificuldade no seu dia-a-dia e benefícios, na verdade, só vão ter daqui a muitos anos. E, portanto, é mais um aspecto do pacote de medidas que o Governo apresentou ontem que eu acho que deve ser limado durante a negociação que ainda vai haver, porque lá está, é mais um custo para as empresas e não há benefícios, pelo menos para já. Tendo em conta aquilo que assistimos ontem no fim da reunião dos parceiros sociais com a Ministra do Trabalho, Helena André, podemos adivinhar, Bruno, que vai ser possível encontrar um consenso? Eu acho que vai ser mais fácil encontrar um consenso na concertação social do que no Parlamento. E é preciso não esquecer que estas medidas provavelmente não vão ter que ir ao Parlamento, porque para já o GT parece estar num ato de boa vontade e, portanto, com o GT e com os patrões, que ainda assim eu acho que vão exigir alterações nesta questão dos descontos para o tal fundo de despedimentos, mas que eu acho que há aqui espaço para que entre o GT e os patrões haja entendimento para que esta medida vá para a frente. A CGTP, mais uma vez, e provavelmente vai ficar de fora, como é habitual nestas questões. O que eu acho que poderá haver depois complicação é quando passarmos da sede de discussão na concertação social para o Parlamento. E aí acho que o Governo e o PS, obviamente, vão ter que fazer aqui um grande trabalho para garantirem o apoio do PSD, porque à esquerda provavelmente não vão conseguir esse apoio e à direita também não, porque o CDS-PP provavelmente vai exigir medidas mais radicais do que estas. E, portanto, vai ser muito interessante perceber como é que este PSD de Pedro Passos Coelho, que vai agora começar a posicionar-se no pós-presidenciais de forma mais marcada do Governo, e esta vai ser uma primeira matéria muito interessante para testar esse posicionamento do novo PSD perante questões muito importantes como esta das mexidas do mercado laboral, que vai ter muitos impactos sociais no eleitorado. Bruno Proença, muito obrigado pela participação e pela disponibilidade em estar esta manhã connosco na Antena Aberta, junto dos ouvintes da Antena 1 e dos espectadores da RTPN, e a deixar o comentário sobre estas alterações que o Governo quer introduzir no que diz respeito às regras de indemnização por despedimento. Minha convidada em estúdio esta manhã, Joana Carneiro, advogada, especialista em Direito de Trabalho. Bom dia, obrigado pela sua presença também. Do seu ponto de vista, as alterações de que estamos aqui a falar vão trazer um impacto significativo na vida dos trabalhadores? Impacto significativo, sobretudo agora. De imediato, não. De imediato, não é? Partindo do pressuposto, por exemplo, que estas medidas seriam tomadas ainda em 2011, e uma vez que uma das medidas anunciadas é retirar o limite mínimo das indemnizações, provavelmente só daqui a algum tempo é que teríamos reflexos dessa medida. Quando fala em retirar limites mínimos das indemnizações, vamos tentar desmontar a medida mais marcante. Exato, mais marcante em termos temporais, não é? Porque o fixar um limite máximo, o tal limite dos 12 anos, partindo do pressuposto que as medidas seriam tomadas a partir de agora, só a partir de 2023 é que começariam a produzir efeitos, não é? Ponto assente no que diz respeito ao calendário destas medidas, se vierem a ser tomadas ainda durante o ano 2011. Quando falava há pouco na redução do limite mínimo, está a falar concretamente de quê, para que os nossos ouvintes percebam qual é a matéria que estamos aqui a tratar? E quando nós estamos a falar, nós aqui estamos a falar só e apenas de despedimentos objetivos, despedimentos coletivos por extinção de posto de trabalho. Creio que também será aplicável ao despedimento por inadaptação, porque o despedimento por extinção de posto de trabalho e o despedimento por inadaptação remetem no que diz respeito à compensação, e aqui só estamos a falar de reduzir a compensação, remetem para a compensação do despedimento coletivo. E quando nós estamos a falar de trabalhadores com menos de 3 anos de antiguidade, para esses trabalhadores está garantido, por lei, no Código de Trabalho, está garantido uma compensação mínima de 3 meses. Por isso, quando está em vigor atualmente. Sim, exatamente. Por isso, quando uma das medidas anunciadas é retirar o limite mínimo, significa que uma pessoa que seja abrangida por um despedimento coletivo ou alvo de um despedimento por extinção de posto de trabalho com 1 ano ou 2 anos de antiguidade,
antigüedade, deixa de ter esse mínimo de 3 meses de retribuição como compensação. Do ponto de vista do direito, e muito concretamente do direito do trabalho, o princípio da proteção do trabalhador fica abalado com estas medidas? Eu creio que o Governo, ao anunciar que estas medidas só funcionarão para novos contratos, está precisamente a tentar proteger as expectativas jurídicas dos trabalhadores, das pessoas que estão atualmente no mercado de trabalho. Até porque isso iria quase contra um princípio A questão da retroatividade. Sim, a questão da retroatividade iria contra o princípio da confiança no Estado de Direito democrático. Todavia, se nós pensarmos que as medidas podem entrar em vigor ainda este ano, supondo que, por exemplo, tenha 30 anos e que é admitido agora, e que eu sou admitida também este ano, mas já depois de entrarem em vigor as novas medidas, isso significa, por exemplo, que daqui a 6 anos irá receber uma compensação equivalente a 6 meses, e eu, como já fui admitida com base nas novas medidas, vou receber apenas uma indemnização respeitante a 4 meses, que são os tais 20 dias por cada ano. Cria-se um certo espírito de injustiça no período de transição entre as duas formas de abordar, do ponto de vista da lei, esta questão. Vamos continuar a conversar daqui a instantes. Joana Carneiro está connosco esta manhã. Vamos começar a ouvir os nossos ouvintes e telespectadores. Assim sendo, o primeiro a estar connosco é Pedro Manuel, técnico de vendas. Está a falar-nos algures do Algarve. Muito bom dia, Pedro. Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, estas alterações que o Governo pretende introduzir podem potenciar a criação de emprego? Eu penso, no meu ponto de vista, que será o contrário, mas eu acho que isto é mais um ataque aos direitos dos trabalhadores, porque se queremos igualarmos a Espanha, devemos começar por igualar primeiro os ordenados e depois, sim, seguir todos esses passos que o Governo está a tentar impor a partir de agora. Eu penso que isto é, como eu acabei de dizer, mais um ataque ao direito dos trabalhadores. Porque somos nós que conseguimos com que este gente para a frente, com os nossos descontos, e acho que fundamentalmente vamos perder muito mais direitos. Vão ser despedidas pessoas com muitos anos de casa para se dar emprego a pessoas, se calhar, com mais formação, mas mais precárias. Mas o Pedro está ciente que esta medida aplicar-se-á, em princípio e exclusivamente, de acordo com aquilo que é conhecido por parte da intenção do Governo, novos contratos, portanto, aqueles que ainda vierem a ser realizados no futuro. Sim, mas mesmo essas pessoas, nós vermos os 20 dias que se propõem, referentes com os ordenados que se oferem em Portugal e os ordenados que se oferem em Espanha, se calhar esses 20 dias de ordenados que são pagos em Espanha por despedimento são muito superiores àqueles 30 dias que eram pagos em Portugal. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Desejo-lhe um bom dia. Desta vez, connosco está Carlos Silva, é condutor de ambulância, está a ligar de Barcelos. Muito bom dia, Carlos. Bem-vindo ao programa. Ora, bom dia. Muito bom dia. António Jorge, sou todo o auditório da Antena 1. É assim, eu fiquei a vários motivos e há mais de 3 anos a tentar conseguir chegar a estes objetivos, não é? Não faço parte do grupo de desempregados. Mas imaginamos que eu ia para o desemprego e procurava trabalho, entrava e ia estar outros 3 anos à procura de trabalho. Neste caso, à procura de ficar efetivo novamente. O que é que ia acontecer? Neste momento, eu ia receber estes 3 anos completos, mas imaginamos que era 12 anos. Eu ia trabalhar 12 anos, agora recebia, pelo que a Ministra está a querer efetuar, ia um ordenado por ano. Nós estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, Carlos. Suponho que esteja a falar através de um sistema de mãos livres, o que importa nesta comunicação muito som ambiente, muito ruído e que dificulta a percepção clara das suas palavras. Se puder corrigir isso, eu agradecia-lhe, Carlos. Está ligeiramente vento. Está muito melhor agora. Está a ouvir? Estou a ouvi-lo muito melhor agora, Carlos. Está-me a ouvir? Muito melhor. Não me está a ouvir, é a mim, já percebi. Daqui a instantes vamos voltar ao contacto com o Carlos em Barcelos. João Ferreira, em Vila Nova de Gaia, empregado de escritório. Bom dia, João. Muito bom dia a todos. Eu gostava de dizer o seguinte. Todos nós devemos saber que a taxa de desemprego é inversamente proporcional à expansão económica ou à recessão económica.
Mas ao mesmo tempo há quem afirme e demonstre até que o desemprego é uma necessidade do próprio sistema de mercado em que vivemos, uma mão de obra pronta a usar, e que enfraquece, e talvez com esse propósito, o poder negocial dos trabalhadores, estejam estes a trabalhar ou estejam desempregados. Esta medida agora anunciada, enfim, está em estudo, de baixar os valores indemnizatórios por despedimento, acho mesmo que enfraquece os trabalhadores e reforça os empresários, que aliás já tinham muito e decisivo poder negocial, não precisariam nada desta ajuda, digamos. Até porque isso, penso, pode levá-los a libertar-se da necessidade de negociar e de explicar muitas coisas. Porque sabe-se que há muitas empresas que não constituem reservas para investimento, e sem investimento público ou privado não há combate ao desemprego. Dizia que as empresas, muitas delas, estão sobrecarregadas com custos que só dificilmente o empresário provará que são necessárias ao seu negócio. Quer dizer, teria que haver realmente preocupações generalizadas de diminuir o sacrifício das empresas no suporte a muitos custos que não estão necessariamente ligados ao negócio. Por outro lado, também tem a ver com o projeto de integração europeu em que Portugal está envolvido, porque o nosso governo diz que as medidas são de alinhamento com a legislação europeia. Depois poderíamos perguntar à presidência europeia porque é que acontece isto, e esta presidência, com certeza dominada pelos países mais ricos, diz que a culpa é do mercado mundial, das potências emergentes, dos novos países que da concorrência cada vez mais feroz, lugar no mundo, e têm direito a esse lugar. Por isso, acho que este projeto neoliberal europeu, que cada vez está a transformar-se nisso, mais ainda, com o tempo, desvia-nos do que eu considero ser mais importante. Os países ou as regiões económicas mundiais deviam negociar com o resto do mundo, os países ricos, os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, todos deviam conversar e combinar formas de relacionamento justo uns entre os outros. E não parece que isto não se consiga junto do seio da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Penso talvez que o fórum mais importante para esta discussão, se bem queremos ao planeta, devia ser exatamente no quadro da ONU ou nesse âmbito, entre todos os países do mundo. Todos estão representados ali. Era apenas isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado. Agradecemos nós a sua intervenção, João. Tenha um bom dia. Voltamos a Barcelos, na expectativa de que o Carlos já me possa ouvir e que nós o possamos ouvir a ele bem. Bom dia outra vez, Carlos. Olha, bom dia, António Jorge, novamente. Estão a ouvir bem agora? Perfeitamente. Estava a contar-nos o seu caso, está há 3 anos a trabalhar. Exato. Ficamos com essa ideia até aí. Exatamente. Fiquei efetivo, porque o tal projeto de 3 anos que se não formos mandados embora, temos o contrato efetivo, pronto, que é na parte da Cruz Vermelha. Eu pergunto, se uma pessoa tiver 25 anos a trabalhar, no método que está agora, temos um ordenado por cada ano, os 25 anos. Se eu for despedido hoje e amanhã arranjar outro trabalho, daqui tem que estar 3 anos à espera para ficar novamente efetivo, mas sujeito a estar 25 anos só para receber um ordenado por ano durante 12 meses. Isso equivale a como se fosse a 12 anos de trabalho. Ou seja, o que está a tentar dizer-nos é que a partir do momento em que estas regras entrem em vigor, vai ser indiferente trabalhar mais que 12 anos para a obtenção da indemnização. Ao fim e ao cabo, até vão, é assim, vão querer trabalhar 12 anos, a esperar que o patrão os peça para não perder regalias. Porque, por exemplo, não vamos estar aqui à espera que os nossos ordenados vão ser os mesmos que na Espanha, que é inadmissível uma coisa dessa neste momento para as condições que o país tem. Porque nós não somos os 50 e tal milhões que a Espanha tem, nós somos muito menos. A taxa de desemprego deles é mais alta que a nossa, mas também eles têm muitos mais trabalhadores, mais empresas, fiáveis, e um poder de compra muito superior ao nosso. Carlos, não sei se quer acrescentar mais alguma ideia, já que nos deixou algumas pistas para conversarmos daqui a instantes com a advogada Joana Carneiro. Quer deixar alguma coisa mais? Não, acho que neste momento muito obrigado. É isso. Desejo-lhe um bom dia. Vamos ouvir a partir de Porto Alegre Rui Sérgio Albuquerque, delegado comercial. Bom dia, Rui. Olá, muito bom dia.
Espero bem que me estejam a ouvir, porque eu vou aqui com um kit de mãos livres, vou conduzir neste momento. Não, mas estamos a ouvi-lo bem assim. Não há vento na sua zona. Ok, muito bem. Por enquanto. Olha, o único vento, e pegaria até por essa sua palavra, o único vento que existe realmente são estas políticas que nunca mais têm fim. Nós todos os dias retirar. É a única palavra que os portugueses ouvem nestes últimos 5 anos para cá. Olha, eu vou pegar até se a política é comparar com o que se passa aqui ao lado, portanto, na vizinha Espanha, que eu frequento a Espanha há 15 anos desta parte e conheço a realidade do mercado espanhol, e se é pegar no que se passa aqui no vizinho do nosso lado, esta política é errada, já nasce torta. Esta política está a ser torta, porque, a título de exemplo, eu vou, portanto, desabafar aqui com os portugueses que me estão a ouvir. Eu não conheço ninguém naquele país ali ao lado que se chama Espanha que ganha abaixo de 1.000 euros mensais. Eu já não me recordo de falar com clientes semanalmente ali em Espanha que têm funcionários a ganhar abaixo do salário, portanto, de 1.000 euros. Olha, o que eu vejo aqui é mais um aproveitamento do patronato para despedir sem justa causa, ou com justa causa, mas pagar pouco. O que é que eu vejo nestas medidas também? Temos aqui a UGT a fazer sempre o seu papel, a servir o governo, e temos a CGTP a tentar defender o pouco que nos resta da dignidade que os portugueses têm no seu trabalho. Portanto, isto é mais uma machadada rumo ao desemprego, rumo à descrença, rumo... olha, o Sr. António Carlos, não é? Jorge. António Jorge, exatamente, António Jorge. Eu já me sinto até enxovalhado ali no lado espanhol, porque cada vez que eu comento ou que faço um comentário do que se passa aqui do lado de Portugal, portanto, eles até não acreditam. Não acreditam que o salário mínimo é de 450 euros. Não acreditam que um IA num automóvel, em comparação de marca com marca, o mesmo modelo anda uma diferença de 10.000 euros. Eles até dizem, como é que é possível vocês portugueses viverem com estes salários? Portanto, isto que acontece ali daquele lado espanhol. Portanto, e comparar-nos com o mercado espanhol é, mais uma vez, tentar enganar os portugueses, dizerem assim, os portugueses ali, o lado espanhol, aquilo está muito mal também, é mentira. Está essa senhora, está uma recessão que, ao meu ver, terá os seus dias contados, porque é só, portanto, terá a ver com a parte da... Ora bem, eu ia conduzir, encarei-me aqui um bocadinho. Portanto, com o comércio, que estagnou, mas a seu tempo a Espanha irá dar os seus frutos. Portanto, a senhora Ministra dos Transportes, a senhora Ministra do Trabalho, que vem agora tapar o sol com a paneira e dizer vamos nos comparar aos espanhóis, mais uma vez estão-nos a enganar. Os portugueses estejam atentos, porque os nossos salários nada têm a ver com o mercado espanhol. Obrigado, Rui, pela sua intervenção, e já agora esteja também atento à sua condução para que tudo corra bem. Voltamos à conversa com Joana Carneiro, advogada, especialista em Direito do Trabalho. Doutor, ouvimos aqui diversas opiniões. Uma delas assenta nesta ideia de que as alterações que se antevêm, ou que estão agora em cima da mesa, podem enfraquecer o poder negocial dos trabalhadores e reforçar o poder dos patrões, dos empresários. Esta análise é sustentável? É sustentada? O que se pode pensar, e é um receio justificado, e de facto os parceiros sociais têm a obrigação de querer saber que efeitos é que vão ter estas medidas, e uma delas é precisamente o facto de poder vir a banalizar despedimentos, ou seja, ao diminuir o esforço das empresas para despedir, porque fica mais barato despedir, poderemos entrar aqui numa situação de banalização dos despedimentos, não é? De que forma é que a lei pode travar essa banalização? Mesmo com estas alterações que se estão agora a colocar em cima da mesa e na discussão entre os parceiros sociais. A lei estabelece requisitos, condições e procedimentos para se operarem estes despedimentos que estamos aqui a falar, que, como já disse, são despedimentos objetivos. Eu acho que é importante referir que, sendo despedimentos objetivos, como o despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho, eu não acredito que eles possam dar origem a novos postos de trabalho. Por isso não estou a ver como é que estas medidas podem criar novos empregos.
Mas partindo do princípio que fica mais barato despedir, quer dizer que os empresários e as empresas ficarão com menos encargos e isso será uma espécie de libertação desse ponto de vista ou não? O que o Governo pode ter analisado é que neste momento há determinadas empresas que cumprem os requisitos e que podem e que estão a cumprir também os procedimentos para operar este tipo de despedimentos, mas depois chegam ao fim e não conseguem concretizá-los porque não têm dinheiro para pagar as compensações. Não sei se isto é uma realidade ou não, confesso. Os despedimentos que eu tenho visto serem operados e que também tenho operado infelizmente, não padeceram desse mal, ou seja, não se deixou de fazer os despedimentos só porque as compensações que estão na lei são de um mês de retribuição base e de oportunidades por cada ano de antiguidade. Por isso eu acho que é uma exigência que tem que ser feita por parte dos sindicatos, que é obrigar o Governo a demonstrar que não estão a conseguir ser operados os despedimentos por causa do montante das compensações. O que está na lei já é o suficiente para garantir. Não haverá necessidade de alterar os procedimentos do despedimento coletivo, da extinção do posto de trabalho, porque são sempre despedimentos que têm que estar motivados, têm que ter motivos económicos, não é? Motivos de mercado, motivos estruturais e tecnológicos, e têm que obedecer a uma série de requisitos e a um procedimento. Por isso já está garantido. Agora, a ideia de reduzir as compensações tem que ser justificada. Há uma outra questão que foi trazida aqui através da intervenção de um nosso ouvinte a partir de Barcelos, ou seja, a partir do momento em que estas alterações entrem em vigor, 12 anos é o limite máximo para que cada um dos trabalhadores que seja despedido objetivamente, com base nos requisitos e nas características do despedimento que já aqui referiu, passa a ser esse o limite máximo. Os anos que trabalhar depois desses 12 anos não têm qualquer tipo de compensação. Isto é uma mudança radical em relação àquilo que se passa agora. É uma mudança abrupta ou uma mudança aceitável? Isto se tivermos, por exemplo, como ponto de comparação, aquela que é a realidade noutros países e concretamente em Espanha, que é um modelo inspirador para esta iniciativa do Governo. O limite máximo dos 12 anos significa isso mesmo, não é? Se uma pessoa for contratada depois de entrarem em vigor estas medidas, uma vez que está anunciado que só se aplicarão para novos contratos, a partir do momento em que tenha 13, 14, 15 até 25, muitos mais anos de antiguidade, receberá sempre apenas uma compensação que no limite será de 12 anos. A compensação começará por ser 20 dias por cada ano, com um limite de 12 anos, e pelo que eu percebi, mesmo assim ainda querem estabelecer um plafond monetário. Creio que é justo também as críticas que têm sido feitas à tentativa de colagem ao modelo espanhol, porque a nossa situação não é igual à da vizinha Espanha. Desde logo... Mas não é igual do ponto de vista económico ou não é igual do ponto de vista jurídico? Não é igual dos dois pontos de vista. Da análise que eu consegui fazer, houve de facto alterações agora em 2010 à legislação espanhola, nomeadamente um Real Decreto-Lei que foi publicado e entrou em vigor em junho, mas não foram estes diplomas de 2010 que alteraram as compensações. Para começar, parece-me que a compensação em Espanha abrange outras parcelas retributivas. Depois, como já referiram alguns ouvintes, os salários são completamente diferentes. Portanto, a realidade, o mercado espanhol também é diferente, os impostos são diferentes, os salários são diferentes. O salário mínimo nacional é diferente. E depois, estas medidas, ou melhor, a compensação, os montantes compensatórios dos 20 dias, que não têm que ser necessariamente 20 dias em Espanha, podem ser 33 ou de 45 dias, consoante o procedimento tenha sido cumprido ou não, ou até haja ilicitude do despedimento, já existem antes, creio que desde um diploma de 2001, mas não surgiram agora. E não é por isso que Espanha deixa de ser o país da Europa com o mais elevado índice de desemprego, praticamente o dobro da média, segundo notícias que estive a ler. Por isso, acho que não é justificação a necessidade de aproximação ao modelo espanhol. Por outro lado, e retomando um pouco a ideia inicial que tinha referido quanto à
às dificuldades de negociação para os trabalhadores, eu creio que o que as empresas poderão fazer a partir de agora é ficar a aguardar que surjam estas novas medidas que serão mais benéficas. Estamos sempre a falar no caso da diminuição das compensações, não estamos a falar ainda da situação do fundo de indemnização, porque isso será uma situação que também vai penalizar as empresas. Já vamos falar disso daqui a instantes. Então, o que poderá ocorrer agora, em termos imediatos, porque já vimos que as compensações só vão produzir efeitos daqui a 12 anos, é as empresas não recrutarem agora, ficarem à espera que surjam estas novas medidas e só vão recrutar depois. Ou então, atendendo à situação atual, ao mercado de trabalho atual, negociarem, apesar disso não ser lícito, mas negociarem demissões por parte dos trabalhadores para depois os admitirem através já beneficiando das novas medidas. É isso que acontece no dia-a-dia em Portugal? É essa a realidade que conhece? Infelizmente é a prática de algumas empresas. Algumas têm este poder negocial, não todas, não é? Mas algumas têm este poder. Se bem que é proibido, e resulta do Código de Trabalho, fazer acordos deste género, de forma a diminuir as garantias decorrentes da antiguidade. Muito bem, vamos voltar daqui a instantes então a conversar com Joana Carneiro sobre a questão do fundo das indemnizações, a ser constituído exclusivamente por parte das empresas. Voltamos ao contacto com os ouvintes, tentar perceber hoje na Antena Aberta qual é a opinião de quem está a seguir o programa, se estas novas medidas podem contribuir para a criação de emprego. Neste momento está connosco ao telefone João Silva, está a falar de Salvaterra de Magos. Bom dia, João. Bom dia. Muito bom dia para si. Bom dia. Em primeiro lugar, Estamos a ouvi-lo muito mal, infelizmente a comunicação está péssima, vamos tentar retomá-la daqui a instantes. Entretanto, Jorge Ventura está a falar de Porto Alegre, é funcionário público. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia. Quase a maior parte das pessoas já falaram aquilo que eu queria dizer, mas é muito triste ver a UGT dizer que é para os futuros trabalhadores, quando ele está a hipotecar o futuro dos meus filhos e o futuro dos filhos de todos os trabalhadores portugueses. Porque se não é aplicado aos trabalhadores com antigos contratos, é aplicado aos futuros trabalhadores. Está a hipotecar o futuro dos meus filhos e o futuro de todos os filhos dos trabalhadores. Porque os patrões, os filhos deles já estão garantidos, não há problemas. Em questão da indemnização em relação à Espanha, a Espanha, além do salário e da editorialidade, tudo o que o trabalhador recebe contribui para fazer o cálculo da indemnização. Aqui não. E depois, tudo o que os ouvintes já disseram é que deem-nos os salários dos espanhóis. Eu moro a 12 km de Espanha e compro uma botija de gás a 11,65 €. E um trabalhador em Portugal compra a 23 euros. Portanto, é todas estas discrepâncias que os patrões nos querem cada vez como escravos e não como trabalhadores, e têm a lata de vir com isto, e por uns míseros 25 euros por mês fizeram uma birrinha só para darem 10 euros por mês para o salário mínimo nacional em Portugal. Isto é que é uma vergonha. Porque, e mais vergonha é ser o Partido Socialista, porque socialista já há muito tempo que o nome se foi. Porque fala no social, mas o social é para os patrões, não é para os trabalhadores. E isto, para mim, é uma vergonha. E não quero dizer mais porque, ainda por cima, acho que o GT está a fazer o papel dos patrões mais uma vez. Muito bom dia para si. Voltamos então ao contacto com o nosso ouvinte João Silva, que está a ligar de Salvaterra de Magos. Talvez agora em melhores condições, João. Bom dia outra vez. Bom dia. Estou a ouvir. Não estamos mesmo a ouvi-lo. Vamos tentar mais um bocadinho. Assim, eu estou inteiramente de acordo que o nosso governo diz os países do estrangeiro. Mas está muito difícil, João. Peço-lhe desculpa. Provavelmente não terá qualquer responsabilidade na qualidade da comunicação, mas de facto estamos a ouvi-lo aos soluços e torna muito difícil perceber a sua ideia. Em Mafra está Ricardo Tomé. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu estou inteiramente de acordo com essa senhora que falou, com este senhor que falou anteriormente, porque é assim, eles não têm os ordenados mínimos de lá,
e podem fazer as leis que eles não fazem, porque é assim, a União Europeia tem um ordenado mínimo muito mais alto que nós e nós vamos nos guiar pelas leis dos outros países. Eu acho que isso não está lógico perante o trabalhador. Por isso é a minha opinião que eu tenho, porque acho que não está lógico neste país fazerem estas leis. E eu já estou a ficar saturado, já nem fui votar no domingo nem nada, e se a mulher quisesse ir comigo, eu já tinha ido embora para outro país, em vez de estar nisto. Porque eu estou a ver mesmo que isto está por um fio. Obrigado, Ricardo, pelo seu testemunho. Muito bom dia. A partir de Vila do Conde, Bruno Maia, operador de produção. Bom dia, Bruno. Bom dia ao Fórum, bom dia a si, Sr. Jornalista, e bom dia também à sua convidada. Bom, eu penso que esta história da redução das indenizações, isto é feito a pedido de algumas empresas e de alguns patrões, todos poderosos, que estão também na orla do Partido Socialista e também no Partido Social Democrata e também no CDS, porque isto é incomportável, porque nós estamos a falar de uma medida que vai penalizar seriamente, portanto, quem entra agora no mercado de trabalho, ou quem muda de trabalho, ou quem muda de empresa. Portanto, se nós estamos a pensar, já que as empresas estão a contratar para depois despedir pelo mais baixo custo, portanto, isto, para mim, há aqui um contrassenso muito grande, porque se nós queremos aumentar a contratação, porque é que se fala nisto? Porque é que as empresas, em vez de pensar nestas soluções, porque é que não reduzem custos de outra forma? Porque é que não reduzem os salários aos seus administradores, algumas regalias? Talvez poupassem por aí. E certamente poupariam muito dinheiro. Isto aqui, estamos a penalizar mais uma vez quem tem pouco e quem ganha pouco, em prol, de uma maximização de lucro que não é, portanto, que ninguém percebe neste momento como ainda é possível. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer. Obrigado, Bruno, por ter estado connosco. Está também em linha ao telefone o professor Elísio Estanque, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, professor. Obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco uma vez mais na Antena Aberta. Esta intenção do Governo vem criar flexibilidade no mercado de trabalho ou instabilidade no mercado de trabalho, do seu ponto de vista? Pois não sei exatamente o que isto irá fazer disputar, se irá suscitar daqui por algum tempo alguma contestação social e sindical mais violenta ou não. O certo é que estas medidas, que já se esperavam desde há algum tempo, vêm, obviamente, ao encontro daquilo que têm sido as pressões internacionais por parte das grandes organizações que estão a avaliar a situação do déficit em Portugal e, portanto, o Governo, de certa maneira, pressionado por essas forças, sente-se obrigado a dar sinais para o exterior. Eu também concordo com algumas opiniões que já ouvi aqui no Fórum. Acho que, de facto, a situação em Portugal é particularmente precária para uma larga parcela da nossa força de trabalho. Os níveis salariais são, sem dúvida nenhuma, muito mais baixos desde logo do que os nossos vizinhos espanhóis e do que a média do salarial da União Europeia. E, portanto, com um índice de desemprego que em Portugal, atingindo os 11%, cerca de 11% neste momento, isso corresponde, de facto, a um esforço enorme, porque não temos realmente a capacidade de compensações a outros níveis, como têm outros países nossos, parceiros da União Europeia. E, portanto, estas medidas agora anunciadas, por um lado, vão criar ainda mais apreensão, mais medo, mais stress e depressão em largos setores da nossa força de trabalho, e por outro, eu tenho dúvidas se de facto, a não ser por esse motivo que eu referi no início, a necessidade de dar sinais de que fazemos todos os possíveis para seguir as indicações internacionais, mas tenho dúvidas se isso realmente irá contribuir para incentivar de facto o crescimento económico. Penso que há outras vertentes que
serão mais importantes. Portanto, do seu ponto de vista, esta iniciativa transmite à sociedade portuguesa e, sobretudo, ao tecido empresarial e ao tecido trabalhador dois tipos de mensagem. Por um lado, que é mais fácil despedir, portanto, acaba por ser uma espécie de batota que pode surgir no ato da contratação e, por outro lado, um sinal também de alguma fragilidade por parte do trabalhador, tendo em conta aquelas que são as expectativas daqueles que estão já no mercado. Sem dúvida, pode contribuir para criar mais sentido de dependência e de precariedade. É preciso não nos esquecermos que o crescimento da nossa economia também depende do poder de compra dos trabalhadores. E, portanto, com esta situação, ele será drasticamente agravado. E, por outro lado, enfim, a capacidade das nossas empresas a responderem às necessidades atuais passará mais por outro tipo de incentivos, passará pela inovação, passará por uma orientação mais abrangente e internacional nos seus investimentos, e não me parece que isto seja... isto é um indicador, é uma posição que funciona como um símbolo. Visa talvez atrair investimento estrangeiro, mas não me parece que seja por esta via o caminho mais importante. E, por outro lado, já se sabe que, apesar, enfim, dos parceiros sociais, alguns deles terem mostrado indicação de que irão chegar a acordo, no caso do trabalho, a UGT, mas também sabemos que, naturalmente, a CGTP está disposta e está a aguardar pretextos e motivos mais fortes para programar ações de contestação. Não se sabe quais as proporções que essas ações poderão vir a ter, mas a avaliar por aquilo que tem vindo a acontecer em alguns países europeus, isto pode contribuir também para disputar realmente uma conflitualidade social que não só anula por completo aquilo que poderia ser positivo em relação a estas medidas, como pode eventualmente vir a agravar a própria imagem do país e da nossa economia no cenário internacional. Obrigado, professor Elísio Estanho, por ter estado connosco e a fazer também a leitura às medidas que o Governo quer introduzir no mercado de trabalho. Um advogado agora em linha connosco, Albino Silva, está ligado de Lisboa. Bom dia para si. Olha, bom dia. Eu quero começar por dizer que o que se pretende com esta medida é reduzir a segurança laboral quando os contratos de trabalho existentes atualmente não são mais do que meros contratos de adesão, em que o trabalhador, a única alternativa que tem é assinar um contrato de trabalho com o salário mínimo nacional. Porque se não o assinar, não come nem dá de comer aos filhos. O grande papão da competitividade é uma enorme falácia que já vem desde a criação dos contratos a prazo pelo Sr. Mário Soares e medidas subsequentes altamente nefastas para a segurança laboral dos trabalhadores portugueses. Ora, nos tempos em que correm, o que não falta por aí é precariedade. Já temos contratos de trabalho à hora, à peça, ao dia, à semana e tudo mais que se quiser. A redução das indemnizações com a justificação da criação de mais emprego e mais competitividade da economia são o maior embuste deste governo que se diz socialista e até tem uma ministra que é ex-sindicalista da UGT. Ora, esta é uma medida que os governos do PSD nunca teriam condições para implementar. E, infelizmente, só quando temos governos socialistas é que se dão as maiores machadadas nas garantias laborais dos trabalhadores. Só quem não quer é que não sabe que a competitividade da economia não se alcança com a precariedade do emprego e baixos salários. Esse não é certamente o caminho para a competitividade da economia. O caminho passará por a redução dos custos dos combustíveis, dos impostos e com trabalhadores altamente motivados, e não é assim que se motivam os trabalhadores. O que se pretende aproveitar é a atual conjuntura para, mais uma vez, se retirarem garantias e direitos aos trabalhadores, que foram conseguidas com a perca de vidas, a repressão e muitos sacrifícios por estes. É de sublinhar que o que se está a tentar copiar do estrangeiro é a parte mais negativa da legislação laboral, que se copiam os salários e o subsídio de desemprego e a proteção social dos nossos parceiros europeus, e então ficaremos todos melhor. Esta é mais uma medida que não é para impor a lei da rolha aos trabalhadores. Ai dos que tenham a coragem e a ousadia de querer defender os seus direitos. Pronto, é o que me apraz dizer. Obrigado pela sua participação. Em Coimbra está o Fernando Inácio, empresário. Muito bom dia também, Fernando. Bom dia. Olha, isto é tudo muito negativo, está-se a falar em despedimentos.
Eu tenho 70 anos, lido com o pessoal desde os 15 anos. O meu pai esteve doente e eu tive que assumir uma casa com 18, 20 trabalhadores. Naquele tempo já não era fácil. E sempre foi penoso para nós, a nossa casa, despedir. Penso até que nem nunca despedimos. Agora o que tentamos é selecionar e formar e ter bons trabalhadores e pagar-lhe acima do salário mínimo. Isso é um caso raríssimo, então. Diga? É um caso raro. É um caso raro, é preciso trabalhar muito e formar empresas e lutar por elas, não gozar delas, não servirmos delas, servir as empresas. E os trabalhadores também têm que pensar em servir a empresa, não é só servir essa empresa. Qual é o seu ramo já agora, se é que podemos saber? O meu ramo é agricultura e floresta. Também tenho lenhas e assim. Acontece que nós temos de ter cuidado na admissão dos trabalhadores e temos de ter cuidado no tempo do contrato, como é que eles vão evoluir, porque para não termos chatices, porque temos que pagar bem, procurar ter bons trabalhadores e não pensar em despedimentos. E as empresas também têm que ser penalizadas quando cumprem com as suas obrigações. Eu não estou disposto a que nenhuma taxa caia sobre a minha empresa para pagar indemnizações de despedimentos. Obrigado pela sua participação, Fernando. Obrigado, bom dia. Até porque esse é o tema que temos para conversar com Joana Carneiro, minha convidada esta manhã. Estamos praticamente a encerrar o programa. Joana Carneiro, o fundo de indemnizações que passa a ser exclusivamente financiado pelas empresas. Quer dizer que a situação atual é diferente? Na situação atual, as empresas também têm vários gastos com os trabalhadores, não é? Desde logo para além da retribuição base e de outras parcelas retributivas, têm que obrigatoriamente fazer um seguro de acidentes de trabalho. Depois há retenções que têm de ser feitas, mas nos rendimentos dos trabalhadores, por exemplo, isso é de IRS, e já tem uma taxa de 23,75% sobre a retribuição dos trabalhadores e outras parcelas retributivas também. E os trabalhadores, por sua vez, têm que é-lhes descontada uma taxa de 11%. Portanto, estamos a falar de uma taxa total do empregador mais o trabalhador de 34,75%, que é precisamente para acautelar eventualidades como a doença, a parentalidade, o desemprego, e por isso, sim, podemos dizer que os 23,75 que todas as empresas pagam já servem precisamente para acautelar essa eventualidade que é do desemprego. A criação de um fundo de indemnização, creio que também poderá ser uma cópia ao Fogasa, que é um fundo que também existe em Espanha, mas vai implicar um esforço ainda maior por parte das empresas, que já estão sobrecarregadas com custos, como foram referindo aqui diversos ouvintes, e falta perceber o porquê de impor este maior esforço agora que estamos numa altura de crise, não é? Também qual é o seu comentário ao facto deste fundo vir a ser gerido por entidades externas às empresas, eventualmente por entidades públicas? Eu não consigo perceber como é que vai ser o funcionamento do fundo. Também li isso, que seria gerido por uma entidade pública e eventualmente com participação de entidades privadas, e provavelmente para controlar que efetivamente cada trabalhador que seria admitido daria origem a um pagamento que é feito por parte da entidade empregadora, uma vez que o objetivo seria que funcionasse como uma conta poupança. Como será esta realidade. Quero agradecer-lhe o facto de ter estado connosco esta manhã, Joana Carneiro. Assim, desejo-lhe bom dia, até amanhã.